Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 30 de junho e o NT Sul já está chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, mudanças que podem diminuir o preço do diesel no Rio Grande do Sul. O governo anunciou redução no ICMS. E a gente fala também sobre a lei que quer tirar de circulação as carroças em Cachoeira do Sul. A prefeitura garante o fim dessas atividades até outubro desse ano. Depois de um pouco mais de um mês funcionando, o centro de baixa complexidade, o postão do INSS, vai fechar. A prefeitura fez o comunicado ontem. Falar sozinho é normal? Esse é o assunto do quadro Dia de Terapia, com a psicóloga Lisiane Homeres. Tu vai ver muito adolescente resmungando, murmurando, batendo boca, falando sozinho, né? Muitas vezes até irrita quem está por perto. E nós, adultos, também passamos constantemente falando sozinho. O governo gaúcho assina a ordem para início das obras da Penitenciária Estadual de Charqueadas 2. Outras construções também estão no cronograma. E a gente traz também todos os detalhes sobre a Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que está de casa nova esse ano. E além das notícias, o NT Sul tem também a sua participação aqui na tela. Então corre aí, envia a sua informação, a sua foto, a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo no facebook.com/TV Cachoeira. Vá participando enquanto fica de olho nas notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. Uma nova regra foi anunciada ontem pelo governo do Rio Grande do Sul para reduzir o ICMS do diesel no território gaúcho. Já novidades sobre a gasolina aguardam por outros estados. Começa a valer a partir desta sexta-feira, 1º de julho, a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o diesel no Rio Grande do Sul. A mudança é resultado de acordo firmado entre estados por meio de convênio. Pela nova regra, definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, deixam de vigorar os preços de referência para cálculo do ICMS, congelados desde novembro de 2021, e passa a ser utilizada a média dos últimos 5 anos até o mês de maio. No Rio Grande do Sul, o preço de referência para cálculo do ICMS, que está hoje em R$ 4,84, cairá para R$ 3,90. Com a mudança na base de cálculo, o ICMS arrecadado por litro do diesel S10 deve cair de 58 centavos para 47, uma redução de 11 centavos. Isso implica que, embora nós tenhamos uma alíquota de 12% no diesel, que é, ao lado de outros 5 estados, a mais baixa alíquota do país, na prática, nós estamos cobrando quase que a metade. Quando a gente compara esses 47 centavos com o preço ao consumidor, que é próximo a R$ 7,50, isso significa uma carga tributária de 6,2%. Então, temos quase que um desconto, uma redução na tributação do diesel de quase 50% aquela que está prevista pela legislação. O Rio Grande do Sul, ao lado de outros 5 estados, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, formam esse conjunto de 6 estados onde a tributação é menor, em 12%, nominal, 6% efetiva, e são os 6 estados em que o tributo vai ficar abaixo de 50 centavos por litro. O governo do Rio Grande do Sul segue aguardando definições de outros estados sobre uma conciliação conduzida pelo ministro Gilmar Mendes e reuniões com representantes da Fazenda para definir mudanças nas alíquotas dos demais combustíveis. Além disso, pesa o fato de que o Rio Grande do Sul integra o grupo de estados que ajuizou a ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da lei que determina a redução de ICMS para a gasolina. O argumento utilizado na ação é de que a decisão fere a autonomia dos entes federativos e impacta violentamente as contas públicas.
Esse é um assunto que está impactando especialmente o bolso do brasileiro já há algum tempo, especialmente nesse ano de 2022, e o diesel principalmente porque ele tem esse efeito de atingir as demais categorias, demais setores da economia, porque muito passa sobre o caminhão. O transporte no Brasil é feito muito por esse tipo de transporte, né? Então, toda a redução vem para auxiliar. Bom, a gente muda de assunto agora e fala de um tema que afeta quem trabalha com carroças em Cachoeira do Sul. A Prefeitura garante que as carroças vão ser tiradas de circulação no perímetro urbano até 31 de outubro. A data foi fixada pelo prefeito José Otávio Germano e anunciada pela gestora da causa animal, Vanessa Simon. Ela acredita que o projeto de lei que está em desenvolvimento para ser aprovado pelos vereadores. Proibir a circulação de carroças no perímetro urbano de Cachoeira do Sul. Esta é a meta da gestora da causa animal, Vanessa Simon. Isso já tem data para acontecer, garante ela. O fim das carroças no perímetro urbano aqui de Cachoeira do Sul será a partir do dia 31 de outubro. É a data que o prefeito nos colocou, que ele quer, né, que a gente consiga colocar essa lei em funcionamento. A Prefeitura está elaborando o projeto de lei que deve pôr fim ao uso de animais como tração para transporte. O projeto de lei, assim que estiver pronto, vai ser enviado para a Câmara de Vereadores. Aí nós precisamos da aprovação dessa lei e aí para depois colocar, então, em prática a fiscalização, que provavelmente será feita pelo setor de trânsito, né, para proibir a circulação dessas carroças na cidade, que infelizmente ainda temos muito em Cachoeira, né? A gente vê carroceiros aí puxando frete, cavalos presos na frente de lojas de material de construção e, infelizmente, maus tratos aos animais, né? A maioria dos cavalos que a gente apreende são de carroceiros que fazem frete. E todos eles foram cadastrados pela Secretaria da Inclusão Social e 4 ou 5 tiveram interesse em fazer cursos profissionalizantes. A maioria não teve interesse nenhum. Então, a questão social aí será avaliada pontualmente, individualmente, um por um, quem realmente necessita da carroça para trabalhar, quem vive disso e os que não, né? Os que não necessitam. Em março deste ano, quando o cadastramento dos carroceiros e a chipagem dos animais de tração foi realizada, a colega Lena Caetano ouviu alguns condutores. Na época, a Prefeitura já tinha a intenção de progressivamente tirar as carroças de circulação. Só que, pelos relatos, é possível perceber que os carroceiros tinham outra percepção. O que o senhor faz? Eu trabalho de pedreiro. Pedreiro? E a carroça é utilizada para quê? Para levar ferramenta e ir de volta. Precisa do cavalo? Preciso. E o que está achando desse controle, dessa chipagem dos animais a partir de agora? Para mim é uma boa. Por quê? Hã? Por quê? Porque é muito cavalo solto aí, matando família, coisa, né? Acidente de montão, né? Uma coisa que não precisava, se todo mundo prendesse, né? Mas é cavalo para tudo que é lado. Aí uns nem precisava isso aqui, né? O senhor acha que isso é bom? É bom, sim. Nesta ação, a Prefeitura fez 220 cadastros. Nós temos que evoluir, né? A gente não pode mais conviver com carroças passando pelo centro da cidade, né? O trânsito, além de atrapalhar o trânsito, tem a questão dos maus tratos e nós temos que andar para frente e acompanhar outras cidades aí que já proibiram. Porto Alegre, há tempos já proibiu a circulação, depois São Leopoldo, Canoas, Esteio. Estamos seguindo aí as cidades que não têm mais como permitir carroceiros na zona urbana. E já está especificado a penalidade? Serão multas, né? A carroça será apreendida, o cavalo também será apreendido e provavelmente o cidadão terá que pagar uma multa. Ainda não está estipulado o valor, mas será feito agora no projeto de lei. Bom, tá aí então.
Fim de outubro, Cachoeira do Sul fixando como prazo limite para que as carroças ainda circulem pela cidade. E depois desse prazo, elas serão proibidas. Essa é a ideia, pelo menos, da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Você que está em casa, o que acha dessa ideia? Acha que esse prazo vai ser suficiente? Como que você percebe essas ideias, essas legislações, não é, que estão chegando aqui para o município? Mande sua mensagem nas nossas redes sociais, porque a gente faz aqui o Telejornal juntamente com você e conta com a sua participação, com o seu ponto de vista, inclusive com a sua notícia, com a sua informação também. Então, lá no nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, pode mandar áudio também, se você preferir, ou um vídeo, é o 51997697129. Ou pode escrever também na live do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Gente, o governo do Rio Grande do Sul emitiu avisos para todas as 21 regiões no sistema 3As de monitoramento da Covid. Essa é a 5ª vez consecutiva dos avisos no sistema que gerencia a pandemia de Covid-19 aqui no estado. A média móvel de casos confirmados no território gaúcho teve um aumento de 16,4%. As internações apresentaram queda. Já os óbitos de pessoas com Covid aumentaram 9,3% em comparação com a semana anterior. E o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, testou positivo para a Covid-19 ontem. Ele informou o resultado do teste pelas redes sociais. No texto, ele informa estar com sintomas leves da doença e avisa do cancelamento de agendas presenciais para poder ficar em isolamento. E hoje de tarde tem super mutirão contra a dengue no bairro Universitário. As equipes da Secretaria da Saúde aqui de Cachoeira do Sul se reúnem a 1h no ginásio da UBRA para dar início a essa ação. Este é um trabalho que começou no município por conta dos números altos de casos de dengue e também pelos óbitos registrados. Em casa, cada um pode fazer, o seu papel, mantendo o pátio limpinho, não acumulando água para evitar focos do mosquito. Também é importante receber o agente da DVS para tirar alguma dúvida quando ele bater aí. Então, também é possível denunciar locais que acumulam lixo e os números a gente põe aqui na tela para facilitar para você que está em casa. É o 51-3724-6112 ou então 51-3723-1351. A gente sempre recebe aqui mensagens sobre vários pontos na cidade que precisam de atenção. Então, você que sabe de algum lugar assim, salve aí esse número para poder denunciar. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para vencer mais uma ameaça à saúde pública que continua sendo ainda a dengue. Iniciativas sustentáveis estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. São diversas ações ao nosso redor e, aos poucos, cada um vai entendendo que o assunto precisa ser desenvolvido e espalhado. Dessa vez, o exemplo vem da escola CIEP, aqui de Cachoeira do Sul. 4 alunas do 3º ano estão participando do projeto Papel Reciclado, uma forma simples de cuidar melhor do destino de algo sem tanto valor. A possibilidade de desenvolver novas habilidades e fomentar um ambiente mais sustentável foi a motivação de 4 alunas do 3º ano da escola CIEP, aqui de Cachoeira do Sul. Com incentivo das professoras Ana e Ângela, que o projeto Papel Reciclado saiu da teoria e foi para a prática. A iniciativa é simples: encontrar um novo destino para livros velhos e papéis sem valores. O material, descartável para grande parte das pessoas, está virando uma nova ocupação para as alunas Cristiane e Caroline, que toparam em compartilhar esse trabalho. Através desse papel, elas customizam cartas, blocos de notas e cadernos. O processo inicia com um recipiente cheio de água e papel picado. A coloração desejada pode ser utilizada com papel tipo crepom ou corante. Depois de misturar bem, você transfere essa água com papel para um liquidificador por alguns segundos. Na sequência, com o auxílio de uma peneira, você enxuga com uma esponja e pendura em um varal para secar. Felizes com os trabalhos, as estudantes já receberam o reconhecimento da comunidade escolar. É muito legal fazer o papel reciclado, porque a gente pode utilizar ele de várias maneiras, fazer caderninho, fazer envelope, fazer vários tipos de coisa, fazer florzinha com os moldes que a gente tem aqui, a gente vai fazendo e vai decorando as coisas que a gente faz.
E o que o pessoal está achando do trabalho de vocês, os colegas, enfim, aqui o pessoal da escola? Estão achando legal, bacana, para eles aprenderem também, né? Depois. E é bem simples? E é simples de fazer. E a gente tá aqui para ajudar e a gente vai fazendo. Eu adoro estudar aqui, adoro fazer essas atividades. É bem legal. O trabalho realizado pela Caroline Cristiane abre portas para o futuro, podendo ser praticado fora do ambiente escolar. Segundo a professora Ana Luísa Machado, essa atividade faz parte do novo ensino médio, que possibilita o desenvolvimento de técnicas como essa. Então essa é uma proposta nova do novo ensino médio, né? Nós estamos no ensino médio gaúcho, então ela quer que os alunos saiam da rotina das disciplinas que compõem, né, as disciplinas curriculares normais. Então eles têm disciplinas voltadas, essas meninas, para a área da sustentabilidade. E nisso a gente desenvolveu alguns projetos, entre eles então o papel reciclado, que já existia na escola, e a gente veio colocar ele em prática novamente. Então é uma maneira das meninas estarem estudando, aprendendo aí, porque elas estão terminando o ensino médio, quem sabe, né, elas poderem desenvolver esse trabalho em casa, renda para elas também, e uma maneira da gente ajudar o meio ambiente também. Além disso, a Escola CIEP é parceira do Lions Club no recolhimento de tampinhas e no desenvolvimento de desenhos usando esse recurso. O trabalho que já está saindo do município e chegando para outras regiões. O projeto deve participar da Feira de Ciências da Unisc em Santa Cruz do Sul. O tema desse ano é inovação e sustentabilidade. A gente quer levar as meninas, então, para conhecer a universidade lá e apresentarem o trabalho delas numa feira de ciências. E elas vão estar concorrendo, então, com outros estudantes que desenvolvem trabalhos. Então, quem tiver interesse pelo nosso material pode entrar em contato, que a gente vai adorar receber as pessoas aqui na escola. Muito bacana o projeto, né? Parabéns à professora, à comunidade escolar, aos alunos que estão aí se empenhando nessa questão da sustentabilidade. E esse link já com a universidade também é bem bacana para ir conhecendo o ambiente. Quem sabe daqui a um tempo estejam lá também fazendo algum curso, né? Por que não? Bom, e agora eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa, está almoçando, para você que está em casa e que tem que falar a verdade. Você fala sozinho? Provavelmente já falou em algum momento, né? E se alguém flagrou, deve ter achado que você estava ficando maluco, maluca. Mas será que falar sozinho é sinal de algum problema? Ou será que é algo normal? Quem responde pra gente é a psicóloga Lisiane Omelich. Olá, pessoal! Você já se pegou falando sozinho? Isso é algo muito comum que acontece no nosso cotidiano. A gente sabe que falar sozinho é um ato inerente ao ser humano. Se nós observarmos uma criança, a gente vê que essa criança, ela fala muito sozinha, ela tem amigos imaginários, ela brinca, ela interage com ela mesma. Nós pegarmos os adolescentes que estão naquela fase de firmeza de personalidade, de construção de identidade, tu vai ver muito adolescente resmungando, murmurando, batendo boca, falando sozinho, né? Muitas vezes até irrita quem está por perto. E nós adultos também passamos constantemente falando sozinhos. Mas por que a gente fala sozinho? Será que isso é um transtorno psicológico? A princípio não. Quando a gente fala sozinho, de certa forma, nós estamos organizando o nosso aparelho cognitivo, nós estamos organizando o nosso cérebro. Seja para a gente memorizar alguma coisa, seja para a gente organizar alguma tarefa que tenha que ser feito, seja para reclamar de alguma coisa, nós falamos sozinhos, sim. E isso, de certa forma, é saudável, porque toda vez que a gente fala com a gente mesmo, nós nos escutamos. Se nós nos escutamos, a gente tem uma facilidade maior de entender aquilo que está se passando conosco e poder resolver alguma coisa de uma forma mais concreta. Então, por exemplo, se eu reclamo de alguma coisa e eu estou falando sozinha, estou comigo mesmo falando e reclamo de alguma coisa, eu estou ouvindo o que eu estou falando, eu tenho um insight, eu tenho uma atitude melhor em cima daquilo que eu trago na minha verbalização solitária, né? Então, isso não é um transtorno, isso é algo saudável.
Ou quando a gente está andando no mercado, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que comprar aquele outro, a gente vem enumerando, falando sozinho. Quando estamos caminhando na rua, às vezes a gente vê alguma casa, alguma coisa, que bonito aquilo ali. Isso é saudável. Quando é que ele vira um transtorno psicológico? Quando a pessoa, ela está no meio das pessoas, mas ela começa a conversar com ela mesma. Então, ali já extrapolou aquele falar sozinho, que é para tu organizar as tuas notas mentais, que é para tu organizar o teu emocional. Ali já extrapolou, porque ela está no meio das pessoas e ela está conversando com ela mesma. Então ali a gente já tem um indício de uma patologia. Também é um indício de uma patologia séria quando a pessoa é responsiva, quando ela responde para alguém, que ela está ouvindo uma pessoa que não existe, né? Como os psicóticos, os esquizofrênicos, bipolares, pessoas que ouvem vozes e veem vultos. Aí nós já saímos da naturalidade e entramos na parte do transtorno mental, né? Então essas pessoas, elas falam muito sozinhas, mas elas não estão falando sozinhas, elas estão falando com alguém que está falando dentro da cabeça delas, que é isso que o transtorno psicótico acarreta nas pessoas. Elas ouvem vozes de comando, elas ouvem vozes instigando a fazer algumas coisas e elas vão responder. Então isso é sério, isso é grave, isso é indicativo de transtorno mental e transtorno grave, que precisa ser tratado logo. Então, no nosso dia a dia, falar sozinho é normal, crianças brincarem, interagirem falando sozinha, normal, adolescentes, adultos, idosos, tranquilo. Serve para a gente anotar a nossa rotina, os nossos sentimentos, né, as nossas tarefas de uma forma mais organizada. Quando entra a patologia é quando a pessoa fala consigo mesmo no meio de outras pessoas ou quando ela está ouvindo vozes e está respondendo para aquelas vozes que ela está ouvindo. Mas de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa observar as pessoas, né? Se vocês conhecem a pessoa que está falando sozinha, né, dá uma espiadinha. Se vocês falam sozinhos também, veem em que contexto, né? Eu falo muito sozinha quando eu estou dirigindo e essas pessoas podem me olhar de fora e pensar assim, mas aquela pessoa não é muito certa, tá falando sozinha. Aí eu imagino também que elas podem pensar que eu estou cantando com a música do rádio. Mas não, eu estou me organizando. Eu estou indo de um lugar a outro e nesse meio tempo eu estou falando, eu tenho que chegar lá, depois eu tenho que fazer tal coisa, estou me organizando. Então isso é saudável. Então, dessa forma, a gente pode perguntar, falar sozinho é normal? É normal, desde que não ultrapasse os limites, né, do bom senso, desde que não ultrapasse aqueles limites da nossa sanidade, que a gente possa permitir que entre, então, numa patologia mais séria. Até a próxima, pessoal! E aí, você que está em casa, fala sozinho também? Tem alguém na sua casa aí que fala sozinho? Conte pra gente, mande mensagem no nosso WhatsApp. Nós estamos chegando aqui no nosso primeiro bloco de interatividade para ver os recadinhos que o nosso telespectador, que a telespectadora manda pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. E o Facebook, a nossa live, mesmo conteúdo que está no ar na telinha da televisão, também no Facebook, onde você pode interagir com a gente. facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook, o assunto que está predominando são comentários sobre a reportagem que a gente exibiu sobre o prazo para que as carroças ainda circulem em Cachoeira do Sul, nas ruas de Cachoeira do Sul. E esse prazo, para você que chegou agora, é o final do mês de outubro. A partir da finalização do mês de outubro, a Prefeitura vai começar a fiscalizar, a multar, a recolher, conforme a ideia, né? Então, está participando com a gente aqui o Gilvani Trindade. Gilvani, inclusive, está questionando outra questão. Ele diz aqui, irão proibir as carroças. E as carroças dos ônibus, diz ele aqui. E inclusive alguns veículos da Prefeitura. Gilvani está bravo aqui com o transporte coletivo, tá? Obrigado, Gilvani, pela participação. O questionamento está feito aqui, né? Fazendo referência, para quem está em casa e eventualmente não entende o comentário do Gilvani, a questão da licitação do transporte coletivo urbano aqui do município, que está em regime precário, né? O Jones Martins também está fazendo um questionamento sobre
essa proibição das carroças. Eles aqui não aprovam esse projeto, pois quem vai manter as famílias dos carroceiros? Obrigado, Jones, pela participação. A Bia Saldanha também está com a gente, a Suzana Hernandes, a Marielle Araújo. Obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela? Mensagens que chegam no nosso WhatsApp. O Ronaldo Ramos, lá de São Paulo. Não falo sozinho, mas percebo muita gente assim nas ruas aqui de São Paulo. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Grande abraço para você aí, viu? Ótima quinta-feira. Quem mais? O Gladstone Linhares, aqui de Cachoeira do Sul. Moramos ao lado do HCB. Na madrugada passada, minha esposa passou mal e procuramos atendimento. Depois de 40 minutos, informaram que deveríamos procurar atendimento na UPA, sendo que a emergência estava vazia. Nos deslocamos até lá, onde fomos muito bem atendidos. Fica aqui minha indignação com o hospital, diz aqui o Gladstone Linhares. Obrigado, meu amigo, pela participação. Quem mais? Temos mais um recadinho aqui, o Matheus. Fui multado por deixar por 30 segundos a moto em cima da calçada para buscar uma encomenda durante o trabalho. Daí me deparo todos os dias com carros estacionados em locais proibidos, motoqueiros empinando e com eles a fiscalização não faz nada. E aí o Matheus manda a foto aqui de carros parados, por exemplo, na faixa amarela. A gente tem outras fotos também, carros, por exemplo, ultrapassando o limite do estacionamento, onde já começa o estacionamento de motocicletas, né, das motos, e aí os carros que por vezes terminam invadindo esses espaços, dentre outras questões que o Matheus levanta na foto, né? Então tá aí o questionamento dele. Terminou sendo multado porque parou para fazer a entrega em cima da calçada, mas ele estava questionando que essa fiscalização deveria então ser mais geral para várias outras questões, vários outros aspectos do trânsito, incluindo os veículos, os carros, né? Bom, você que está em casa pode continuar participando com a gente, pode mandar a sua sugestão de reportagem, a gente inclusive já recebeu algumas aqui e é assim que nós vamos fazendo o NT Sul todos os dias, trazendo informações, apurando informações e contando também com o seu ponto de vista, com a sua participação com a gente aqui. O NT Sul vai agora para um intervalo rápido e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, depois de um pouco mais de um mês funcionando, Centro de baixa complexidade, o postão do INSS vai fechar. A Prefeitura fez um comunicado ontem. O governo gaúcho assina a ordem para início das obras da Penitenciária Estadual de Charqueadas 2. Outras construções também estão no cronograma. E tem também todos os detalhes sobre a Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que está de casa nova esse ano. É depois dos comerciais. Continue na Novo Tempo. Meio-dia e 32, o NT Sul está de volta ao vivo com imagens desse momento da região central aqui de Cachoeira do Sul. E olha esse céu, minha gente, azulzinho, azulzinho. Portanto, você que está em casa, que está em Cachoeira do Sul, aproveite. Não é todo dia no inverno gaúcho que a gente tem assim o tempo aberto, né? Embora o frio, mas com bastante sol e com o céu assim azulzinho e azulzinho. E por que eu estou dizendo isso? Porque quinta-feira é de sol, mas a chuva logo chega e deve ficar por alguns dias. Dá uma olhada agora na previsão de como fica o tempo hoje e também nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem o predomínio de sol com algumas nuvens. Dia de tempo firme, temperatura mínima 6 graus, máxima 16. Sexta-feira tem sol e muitas nuvens e pancadas de chuva podem voltar a ocorrer, mas de pouca intensidade conforme os prognósticos. Mínima 8 graus, máxima 20. Sábado o sol deve aparecer, mas ainda tem chance de pancadas de chuva. A temperatura não fica tão baixa, mínima 16 e máxima 22 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. O Rio Grande do Sul tem um dia de tempo firme, sol forte e céu azul nesta quinta-feira, situação pouco vista nas últimas semanas que foram marcadas por instabilidade, elevada umidade e nuvens, mesmo em dias de sol. São esperados amplos períodos de céu claro e tempo muito aberto na maioria das regiões gaúchas. Podem aparecer nuvens em alguns pontos, como no sul gaúcho. A escassa nebulosidade, o ar seco e o vento calmo deixaram o amanhecer muito frio com formação de geada em várias cidades. A tarde vai ser agradável. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima 17 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, também 17. Em Santa Maria, na região central, 16. Também 16 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus.
E a balsa Deusa do Jacuí voltou a operar depois de 6 dias ancorada. Com a baixa no nível do rio Jacuí, foi possível retomar a travessia de caminhões e veículos pesados entre a Praia Nova e a Rua Moron, em Cachoeira do Sul. Na manhã de hoje, o nível do Jacuí estava em 19 metros na barragem do Fandango. E o governo federal anunciou ontem o novo Plano Safra, o Plano Safra 2022-2023. O valor disponibilizado para a agricultura é de 340 bilhões de reais. A verba é 36% maior que a do ano anterior. Considerado o maior da história, o Plano Safra 2022-2023 foi lançado nesta quarta-feira. O valor anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro é de 340 bilhões de reais, 36% a mais que o último ano. Do montante anunciado, 246 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização. 94 bilhões será para investimentos. Para o Pronaf e Pronamp, vão ser repassados 96 bilhões de reais. Todo esse montante está baseado na taxa de juros atual. Se ela baixar, o resultado final pode ser melhor que o esperado. Ao final do evento, o presidente Bolsonaro comentou sobre a importância da agricultura nos momentos mais complicados. Eu quero cumprimentá-los, em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Uma população próxima aí da China, da Índia. Nós conseguimos alimentar 1 bilhão de pessoas com o nosso agronegócio. Todos aqui estão de parabéns. Estou muito orgulhoso de integrar um governo onde pessoas trabalham com vontade pela sua pátria, e cada vez mais pensando no futuro do Brasil e se integrar junto aos demais países na busca de um comércio eficaz e produtivo para todos nós. Muito obrigado. E aqui no NT Sul, minha gente, seu espaço está sempre reservado para você opinar, trazer o seu ponto de vista, sugerir uma reportagem, uma entrevista. E a gente vai, neste momento, ver mais recadinhos que estão chegando. Vou começar pelo Face, facebook.com/TV Cachoeira. Você já segue a gente lá no Face, né? Se não segue ainda a nossa página, dá uma passadinha por lá, se inscreva para você receber as notificações, receber também os conteúdos que nós publicamos diretamente no Face. Aqui no Face, o Eliseu Gonçalves está trazendo uma circunstância do trânsito de Cachoeira do Sul. Ele diz aqui o seguinte: na Pinheiro Machado, essa rua continua muito perigosa. Hoje, mais um acidente. E ele cita aqui a falta de quebra-molas. Pinheiro Machado é uma rua asfaltada aqui de Cachoeira do Sul, mas fica aqui a dica, né, para o motorista de Cachoeira do Sul. Por vezes, porque uma rua tem o pavimento asfáltico, não significa que a gente pode andar com toda a força, com toda a velocidade. Há limites, é preciso atenção. E a gente tem tido casos bem sérios envolvendo acidentes de trânsito, especialmente com motociclistas, que normalmente são os mais frágeis nessas circunstâncias, e é, portanto, necessário que os motoristas tenham atenção, né? Muito obrigado, Eliseu, pela sua participação. Daniel Mota também está participando e questionando essa data que a Prefeitura está colocando como data limite para a proibição de carroças aqui no município, e ele questiona, né? Vão dar emprego para os carroceiros depois? Obrigado, Daniel, pela participação. Vamos para a tela, recados do nosso WhatsApp. A gente vai deixar o número na telinha para você ir mandando aí o seu recadinho, o seu texto, o seu áudio, e a gente coloca no ar aqui, viu? A Marilete está participando. Ouvindo a Lisiane falar, me identifiquei, porque falo muito sozinha e me organizo falando comigo mesmo. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Marilete, pela participação. É isso. Quem nunca, né? Tá em casa ali pensando, daqui a pouco esqueceu o que estava pensando antes, o que ia fazer. Daí a gente começa a recapitular, por vezes falando sozinho, e assim a gente vai se organizando, né? Obrigado, Marilete, pela participação. Aliás, se você perdeu, você que está nos assistindo, perdeu o comentário da Lisiane, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Um comentário bem esclarecedor, bem importante sobre isso. Será que é normal falar sozinho, sozinha? Dá uma passadinha lá se você perdeu. Renier Pascoal está participando com a gente, manda áudio e a gente ouve agora. Aí, pessoal, como a gente trabalha 24 horas na apreensão do sempre, quero pedir um grande favor à população de Cachoeira que não deixe seus animais soltos em via, principalmente em via
como ontem à noite, meia-noite aí, havia um animal desses sobre o asfalto, né? Perto do posto do Loló, perto da rótula ali. Esse animal, à meia-noite, solto ali. Graças a Deus foi resgatado com êxito, não causou nenhum acidente, mas eu peço à população que se conscientize, segure seus animais dentro dos seus pátios ou estrevarias ou potreiros, que resguardem bem esses animais, que esses animais podem causar vítimas aí fatais, né? Muito obrigado. Muito obrigado ao Renier por esse alerta, sempre importante, a gente tem tido reincidentemente essas circunstâncias. A gente tem as fotos aqui do que o Pascoal mandou para a gente, né, desse cavalo que foi recolhido. Portanto, animais de grande porte que são um perigo quando soltos aí na via pública, né? Daqui a pouquinho tem mais participações. Olha, agora mais um assunto importante que diz respeito à saúde pública de Cachoeira do Sul. O postão do INSS vai encerrar as atividades na semana que vem. O posto foi aberto no dia 19 de maio, com o plano de minimizar o tempo de espera por atendimento na UPA da Zona Norte. Segundo a Saúde Municipal, a queda na procura por atendimentos justifica essa medida. O popular postão do INSS encerra suas atividades na próxima quarta-feira, dia 6 de julho. Em comunicado, a Saúde Municipal de Cachoeira do Sul afirma que registra queda na busca por atendimentos e entende que a unidade cumpriu com seu propósito de desafogar o alto fluxo de pacientes na unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Informa ainda que o número de pacientes que atualmente busca atendimento no postão pode ser absorvido com tranquilidade pela UPA, que agora volta a ser o único local para atendimento em horários em que a rede de atenção básica não esteja operando. Os médicos que atendiam no postão do INSS retornam para as unidades de saúde dos bairros e terão as tardes destinadas ao atendimento em livre demanda de casos de problemas respiratórios, dengue e Covid-19. A estrutura montada junto ao INSS para este tipo de atendimento, paralelo ao realizado na UPA Zona Norte, segue disponível para eventual retomada do serviço, caso se note necessário. E o governo do Rio Grande do Sul assinou ontem a ordem para início das obras da Penitenciária Estadual de Charqueadas 2. Também foi autorizada a construção das novas instalações da Cadeia Pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central. Juntos, os investimentos pelo programa Avançar ultrapassam os 300 milhões de reais. A ordem de serviço para que comece a construção da Penitenciária Estadual de Charqueadas 2 foi assinada pelo governador Ranulfo Vieira Júnior e pelo secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira em Charqueadas. Mais 1.650 vagas que serão construídas aqui neste local. Então, sem dúvida alguma, como disse, é a Semana do Sistema Prisional Gaúcho. Um investimento de 184 milhões de reais do programa Avançar. A obra faz parte de um dos maiores complexos penitenciários do país e é resultado de um conjunto articulado de iniciativas do governo. Aqui nós vamos ter espaços próprios para o desenvolvimento de atividades educacionais, um bom espaço para a unidade básica de saúde e especialmente quase 3 mil metros quadrados de espaço para empresas virem poder se instalar dentro do próprio complexo, podendo gerar aqui desenvolvimento para as empresas, mas principalmente emprego e renda para as pessoas trabalhadoras, das pessoas privadas de liberdade. Então, acho que isso mostra que, mais do que apenas um sistema de segurança, nós também estamos voltando as nossas ações para qualificar a formação, a educação formal, a formação profissional, para preparar o retorno destas pessoas para a sociedade, porque todos voltarão um dia. Como elas irão retornar vai depender muito do que nós fazemos aqui, do trabalho que nós desenvolvemos e a capacidade que nós temos de entrega. Esta semana, o governo também autorizou a construção das novas instalações da Cadeia Pública de Porto Alegre, onde funcionava o antigo Presídio Central. Inaugurada há 60 anos, a cadeia há décadas sofre com problemas estruturais, além da superlotação. A obra, com investimento de 116 milhões de reais, prevê a qualificação de 1.884 vagas. Então nós iniciamos aqui a destruição
de 3 pavilhões e a consequente construção de uma nova área, né? Em 6 meses nós deveremos ter essa primeira etapa concluída e depois mais 6 meses a segunda etapa. Neste primeiro momento nós vamos fazer a demolição dos 4 anexos e 2 galerias, por isso o governador menciona 3, né? Os anexos considerados um bloco e mais 2 galerias. Feita esta demolição, né? Nós vamos fazer toda a parte hidrossanitária da obra, né? Então vamos fazer a parte de esgoto, toda a parte de água. Depois a empresa faz o que ela chama de radier, que é a base de concreto sobre toda essa área que foi demolida, e faz a construção das primeiras 3 galerias, né, que vão ser entregues nesse prazo de 6 meses. A partir disso, então, todas as pessoas privadas de liberdade que estão nas demais galerias que ainda estão hoje ocupadas, passarão a ocupar essas 3 galerias e também o primeiro módulo de 828 lugares que vai estar sendo construído simultaneamente em encharqueadas. Então, com isso, nós vamos conseguir fazer o esvaziamento para, então, concluir a segunda etapa, que são a construção dos outros 6 módulos para fechar a obra aqui por completo. E o governo promete concluir ainda esse ano a penitenciária de Guaíba. Também está nos planos começar a obra da cadeia pública feminina de Passo Fundo e a construção de 3 novos estabelecimentos, em Rio Grande, Caxias do Sul e São Borja, além da cadeia pública de Alegrete. Sobre a obra de ampliação do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, a nossa equipe questionou a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, mas até agora nenhuma resposta. Mais de 4 milhões de contribuintes recebem hoje o dinheiro da restituição do imposto de renda liberado no segundo lote pela Receita Federal. O montante pago soma 6 bilhões e 300 milhões de reais. Nessa etapa recebem os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 19 de março e grupos prioritários como idosos, deficientes e aqueles que têm o magistério como a principal fonte de renda. Os valores são creditados diretamente na conta bancária informada na declaração, com um acréscimo de 1% em relação ao valor indicado no momento da entrega do documento, referente à variação mensal da taxa Selic. Depois de aprovada a criação da Secretaria Municipal da Cultura em Cachoeira do Sul, novas ações e projetos ganham forma. E uma das novidades é a mudança do local que vai abrigar a Feira do Livro desse ano. Thelma Tomás nos atualiza sobre esse assunto. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes, e para você que nos contempla com a sua companhia na hora do almoço. Eu estou ao lado da Clarice Almeida, que agora, então, deve se tornar oficialmente a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, após a aprovação da criação da Secretaria Municipal de Cultura, que aconteceu esta semana aqui em Cachoeira. Converso com ela principalmente sobre uma mudança que deve ocorrer com a Festa dos Livros, que sai da praça, né, Clarice, e vai para a Feira Nacional do Arroz, para os pavilhões da FENARROZ, na Rua Conde de Porto Alegre. Que novidade a gente traz sobre isso? Boa tarde, NT Sul. É um prazer poder divulgar aqui a nossa feira, que tem sucesso de muitos anos, uma tradição já. E este ano nós pretendemos inovar, levando a feira para o pavilhão da FENARROZ. Foi uma sugestão do nosso prefeito, José Otávio Germano, mas a gente ainda está estudando para ouvir as lideranças que já participaram de outras feiras e ver a possibilidade de nós mudarmos esse conceito. Mas a gente acredita que não vai ser difícil, porque vai economizar bastante. A montagem de estruturas aqui na praça sempre encarece muito o projeto da feira. E se formos realizar lá no parque, acreditamos que vai ser bem diferente, vai mudar, vão ter opiniões diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o público vai entender que lá terá mais espaço para outras realizações, outras feiras, inclusive, né, junto, e para a gente poder fazer uma grande feira. E o conceito que tem que ser no núcleo da cidade, no centro da cidade, também a gente está procurando também fazer alguma coisa aqui, para não deixar só lá, entendeu? Já que aqui temos o Bar América, que é um lugar muito atrativo, que gostam muito. Então, a gente está estudando o projeto, a feira deve ser realizada em 30 de setembro a 9 de outubro, é uma data ainda que dá para... a gente está trabalhando em cima, e acreditamos que vai ser do agrado do público.
Clarice, é importante destacar essa questão aí dos custos, né? A gente está retomando os investimentos em vários setores, a própria economia ainda está muito fragilizada, e depois dessa pandemia que assolou o mundo inteiro, a gente retoma a presença dos livros com feira nos moldes que eram originais. A partir das restrições, muita coisa mudou, né? É mais uma inovação, mas principalmente o foco, pelo que eu percebi do que tu disseste, é a economia. Exatamente, principalmente a economia e também uma direção diferente para a Feira dos Livros, entende? Nós vamos ter oficinas lá dentro, vai ter oportunidade, vai ter local para fazer oficinas. Eu acho que isso vai mobilizar bastante as escolas municipais para levarem os alunos e participarem de oficinas de literatura, de poesia, de dança, entende? Vai ser um centro cultural. Esse é o objetivo da feira esse ano. Já tem alguma indicação ou nomes indicados para patrono da feira este ano? Não, nós temos, até porque nós, com a Academia Cachoeirense de Letras, a gente tem muitas pessoas ligadas à cachoeira e que são um exponente, né, da literatura. Então, a minha ideia é que a gente valorize cachoeira. Entendeu? Escritores de cachoeira, gente que trabalhou aqui e foi para fora, mas volta muito feliz porque está conseguindo retornar à cachoeira, trazendo as suas ideias. Então, a gente vai estudar junto à academia, junto à Prefeitura Municipal. Muita gente, sim, que já trabalhou em feiras e que vai nos dar também uma opinião formada para nós não deixar passar esse momento que é muito lindo para a Cachoeira e para todo o estado, porque a Feira do Livro em Cachoeira sempre teve um nome muito grande, né? E queremos aproveitar o material nosso, Cachoeira. A dica está aí, então. A gente vai ter um patrono que é da terra, é isso? Exatamente, é isso que a gente tem procurado nas últimas feiras, porque tudo bem, a gente não desmerece os grandes autores e pessoas ligadas à literatura, mas eu acho que se nós não proporcionarmos para casa, para a Cachoeira, que já tem nome na literatura, fazer esse carinho, esse mimo e valorizar essas pessoas, né? Nós temos gente de muito gabarito para fazer isso. Secretaria de Cultura oficializada, então, uma demanda que já era antiga de todos os ativistas da cultura em Cachoeira do Sul, agora oficializada como pasta, um status superior ao que se tinha anterior com o núcleo. O que muda a partir da oficialização da pasta da Secretaria de Cultura? A Secretaria de Cultura já era um projeto antigo, já de outros governos, e realmente ela nunca se concretizou por motivos óbvios. É um passo, por quê? Dentro desse projeto, existe um sistema maior que a gente agora vai entrar no Sistema Municipal de Cultura, entendeu? Então, esse sistema ele abrange uma secretaria, um Conselho Municipal de Políticas Públicas, um plano decenal e um fundo. Então, esse projeto ele abrange tudo. Nós podemos entrar com projetos nacionais, estaduais e todos os municipais, aonde nós vamos angariar fundos. Podemos, não quero dizer que nós podemos entrar nesses projetos maiores e conseguir que Cachoeira receba recursos para grandes realizações, porque não tem porquê a Cachoeira com toda a arte, toda a cultura que tem, nós não estarmos inseridos nos planos maiores dos governos. A gente sabe que existe toda uma militância em favor da cultura e da preservação da história de Cachoeira do Sul em vários setores, principalmente no setor que a gente fala do patrimônio histórico, mas, para além disso, o que a Secretaria de Cultura planeja, principalmente para envolver escolas e a própria comunidade dentro de ações que popularizem mais o acesso à cultura? Muito boa a tua pergunta. Assim, nós temos projetos já que a gente vinha desenvolvendo, mas com poucos recursos pessoais. Nós temos projetos que envolvem a periferia, os bairros. O nosso objetivo é ir nesses bairros, procurar essas pessoas, os locais, e fazer com que elas participem da arte e da cultura, né? Outros projetos maiores ainda que nós temos é a musicalização no campo.
né? E a Orquestra Escola. São 2 projetos maravilhosos que estão andando. A Orquestra Escola teve um probleminha com a universidade por causa da dificuldade financeira, mas esse ano a gente está tentando retomar, né, esse projeto, porque ele é lindo, 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 e mais tem como é que se diz, tem uma parceria com a universidade, onde eles colocam 6 professores que são acadêmicos e que a prefeitura paga esses professores para eles ministrar essas aulas. Esse projeto já funcionou em tempos passados, muito pouco tempo, mas teve um resultado maravilhoso. Então, nós vamos retomar este. E outro projeto é musicalização no campo, está maravilhoso. O pessoal está atendendo, a Jane e o Ezequiel estão fazendo esse trabalho com um pouco de dificuldade, porque nós estamos com poucos horários dos professores, né? Isso nos prejudicou bastante. Mas agora, com a criação da secretaria, a gente está com um plano maior, acreditamos que vai sanar esse problema do pessoal, e aí nós vamos poder concretizar esses projetos que estão todos mais ou menos na retranca, vamos dizer assim, né? Não há dotação orçamentária própria, né? Vai ser sempre uma captação de recursos, ou já existe aí uma conversa com o Executivo para destinar algum recurso específico orçamentário para a manutenção da pasta? Exatamente. Nós, atualmente, não temos esse fundo, essa verba aí, mas é uma promessa do prefeito, da administração, que vai existir esse fundo, porque ele tem que existir. Através da lei que foi criada, ele vai ter que ter esse fundo, né? E aí a gente vai poder trabalhar com mais segurança também, vai poder alcançar, fazer mais atividades, porque sem dinheiro, tu sabe, a máquina não funciona, né? Nós vamos conseguir. Eu tenho muita fé, eu acredito muito. Isso é importante, né? Muito obrigada, então, secretária da Cultura. Agora, praticamente às portas dessa nomeação, uma vez que já foi anunciada antes, já coordenava o setor, né? A gente acompanha, então, as novidades em breve. Muito obrigada, eu fico muito feliz com a participação de vocês, porque vocês sempre nos abrem esses horários nobres, que são à tarde, ao meio-dia, e isso me deixa muito feliz. E, com certeza, nós vamos fazer uma grande secretaria, mas ainda sou diretora do Núcleo da Cultura. Segue o mistério aqui, a gente já sabe que a Clarice vai ser nomeada secretária, né? E por isso já foi um compromisso assumido desde o início do governo de José Otávio Germano. Ela é o nome da cultura, basta apenas a oficialização ainda, mas com a modéstia ela continua, né, se colocando na condição de coordenadora ali de núcleo de cultura. Mas agora oficializada, né, Daniel Nunes, a pasta da cultura em Cachoeira do Sul, com vários projetos, com muitos planos e com muito otimismo, como a gente pôde perceber aí com as palavras da Clarice Almeida. Obrigado, Thelma, pelas informações, e nós vamos para a tela para ver recadinhos da nossa audiência, mensagens do nosso WhatsApp. Está com a gente aqui o Nelson, lá de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. Sobre a proibição das carroças, acho que sim, isso já era para ter terminado. Os cavalos sofrem muito, diz aqui o Nelson. Obrigado, Nelson, pela participação, um abraço aí para você. Quem mais? A Ângela, de Cachoeira do Sul. Sobre o tráfego de carroças na cidade, acredito que deveria ter ruas específicas, pois são pessoas humildes e precisam trabalhar. Assunto que está dividindo opiniões hoje, né? Com a fixação, a delimitação, uma data para que as carroças deixem de circular no município, fim de outubro. Quem mais? Solange Bataioli Pinto. Quantas carroças, muitas pessoas ainda dependem disso para trabalhar e sobreviver. Não seria melhor, por enquanto, fiscalizar os maus tratos? Sugere e questiona aqui a Solange. Obrigado, Solange. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Zuleika está participando. Vamos ouvir o que diz a Zuleika. Eu falo sozinha seguidamente. Bom, todos os dias, porque eu passo muito sozinha e adoro falar sozinha. Tá aí então a Zuleika, né, comentando o tema hoje do Dia de Terapia com a Lisiane Homeres, psicóloga que trouxe aqui esse tema importante. Será que é normal falar sozinho, falar sozinha?
E muita gente se identificou com isso, né? Porque também falam. Então, se você agora ficou em dúvida, não viu esse conteúdo, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso site. Zuleika, obrigado pela participação. O Flávio também está com a gente. Eu também falo sozinho e eu mesmo respondo, diz o Flávio. É isso, né? Não basta falar sozinho, não basta perguntar, tem que responder também, né, Flávio? Grande abraço aí e obrigado pelo recadinho. Bia Saldanha, esse terreno fica ao lado da minha casa no bairro Marina. Solicitamos várias vezes a limpeza, mas meu esposo precisou cortar o mato e remover o lixo. Tinha até pneus, diz aqui a Bia. Obrigado, Bia, pela participação com a gente. E o NT Sul desta quinta-feira está terminando. No nosso site você confere outras notícias, também as reportagens exibidas aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente está de volta ao meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Ótima tarde para você. Fique agora com a série especial Vidas Restauradas. Até amanhã. Tchau!